Olá, eu sou Antônio Veras, da marketing8.com.br, e aqui tem uma apresentação que vai ilustrar aí como que funciona o marketing digital com foco principalmente em prestação de serviço para você atrair cliente. Não tem nenhuma propaganda no final, é direto ao ponto, mas só vou esclarecer algumas coisas. Tem uma propaganda só primeiro, que é uma prestação de serviço muito rápida, dizendo que aqui eu não vou apresentar aqui um método passo a passo que não tenham visto por aí, né? Sem desmerecer o que estão fazendo de forma alguma, mas o intuito aqui é apresentar os conceitos, tá? Alguns conceitos de marketing digital e você dominando esses conceitos, você vai saber trabalhar aí a receita do bolo à sua maneira, né? A receita que serve para um não serve para outro, não dá para a gente padronizar, mas entender os conceitos é fundamental. Você pode tanto usar isso para você mesmo fazer com essas informações que estão aqui, fazer a sua divulgação, a divulgação da sua empresa, quanto pode ser que você não consiga compreender tudo, não sei que nível que você tem de conhecimento, né? Então pode ser que uma parte você consiga desenvolver sozinho, outra não, mas eu vou colocar os links de tudo, as ferramentas que a gente vai trabalhar, todas elas têm uma forma de você iniciar gratuitamente, sem você depender de terceiros, né? A não ser as coisas que tem custo, que nem o registro e tal. Mas então serve tanto para você começar a entender quais são os conceitos ali por trás, o que funciona, e você pode contar com a gente, tanto na parte para uma consultoria, ou para o treinamento mais específico, ou até para o desenvolvimento, para criação, produção, né? Nós oferecemos isso tudo. Se quiser terceirizar tudo com a gente, ou mesmo que você vá fazer com uma outra empresa, pelo menos você vai saber o que está contratando, né? Esses são conceitos assim que a gente já testou em inúmeros negócios. A gente está pelo menos desde 2006, mais ou menos, trabalhando com o Google, e são conceitos que a gente testou em diversos segmentos, né? Muitos segmentos diferentes, e funcionam, né? Cada um à sua maneira, cada um com seus ajustes, cada um com o seu tempo para descobrir ali o caminho das pedras, mas são ferramentas que funcionam. Nós mesmos aqui trabalhamos esse tempo todo aqui, nunca tivemos porta na rua, né? Nossos clientes sempre foram fruto das nossas ações de marketing digital quando não foi indicação. Mas quando foi indicação também veio fruto de alguma ação, né? Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui, ó. Aqui essas explicações elas servem para quem vende produto, mas o foco aqui é quem presta serviço. Produto você vai usar, se você trabalha só com produto, você vai usar basicamente tudo que tem aqui, só que produto vai ter algumas particularidades, teria que avançar um pouco mais, tá? Mas a base é essa mesma. O foco é atrair clientes, né? Então vamos falar um marketing voltado para divulgação, né? A gente vai usar o Google, o Facebook, né? Ou pode ser só o Google ou só o Facebook, é um mix dos dois. E YouTube também estou colocando como uma ferramenta também, não para a gente anunciar, mas para gerar conteúdo. O YouTube é uma ferramenta importantíssima atualmente, né? Mas não se não tem condição de você produzir, também não é empecilho. Basicamente vai funcionar muito bem isso para negócio local. O que é negócio local? É quando é baseado no bairro. Quando o cliente vai até você, ou você atende uma micro-região, alguns bairros na sua região, né? Mas vai funcionar também. E aqui, para negócio, aí qualquer tipo de negócio, prestação de serviço, tá? Aí falo, tem prestação de serviço que tem um produto junto, né? Vamos falar, restaurante, né? Box para banheiro, por exemplo, né? O produto vai junto, mas o que vale mais é a prestação de serviço, tá? Isso vai funcionar também para consultor, revendedor, representantes comerciais que trabalham em cima de marcas conhecidas, né? É uma visão geral aqui, são estratégias em funcionamento dos canais, quais são os canais que vai precisar, né? As ferramentas que a gente vai usar e um pouquinho de uma visão estratégica em cima delas, né? E tudo isso, o resultado final vai ser gerar seus próprios leads. O que são leads, para quem não sabe? Lead, vamos falar assim, no mundo físico, seria mais ou menos assim. Você vai numa feira de negócios, você está lá no seu stand, alguém pergunta alguma informação daquilo que você está oferecendo, né? Então, ou seja, a pessoa demonstrou algum interesse. Aí ele tá lá na feira, até ele falou, me dá. Ele pede para você entrar em contato com ele depois. Fala, depois entra em contato que eu fiquei interessado. Então a pessoa demonstrou algum interesse e você tem um contato dela para fazer um primeiro contato, depois evoluir a negociação. Isso seria um lead, mas pode ser uma indicação, um amigo indica também,
Um lead basicamente é alguém que já conhece, já sabe o que você está fazendo, por alto, né, menor que seja, demonstrou algum interesse naquilo e você tem um contato dessa pessoa para falar com ele. Então você dá um panfleto para alguém na rua, você não tem o contato dessa pessoa, você não sabe se ela está interessada, isso não é um lead. Um lead é alguém que você já tem alguma informação dele e ele também já tem alguma informação tua, mas você tem a informação de contato dele. Então o objetivo principal aqui é gerar lead aí para o seu negócio, pessoas interessadas, para aí você entrar naquele funil de vendas, enfim, entrar na negociação, tá? Então vamos lá, um pouquinho mais detalhado aqui. Objetivos principais é a sua presença digital, né? Presença digital, vamos falar, é como você ter uma loja numa rua física, né? Se você não tem a loja, se você não existe no meio, né? Você não existe, né? Não tem como as pessoas te acharem, te encontrarem, indicarem nem nada. Foco também em atrair clientes, fidelizar os clientes, né? Então, através da divulgação, muitas vezes, antes mesmo de atrair diretamente os clientes, é necessário que eles conheçam os seus serviços e saibam lhe encontrar para quando precisarem ou desejarem, né? Então, às vezes, a pessoa não está necessariamente naquele momento procurando por aquilo, mas olha, bom saber que aqui tem uma pessoa que faz determinado serviço, entendeu? Promover o boca a boca, né? Também, se você tem uma presença, se você marca, se você interage com seus clientes, tem um ponto para as pessoas te encontrarem, isso também ajuda, né? Na hora que a pessoa tiver que indicar para um amigo, e a gente gosta de indicar, ainda mais nós brasileiros, né? É um hábito nosso. Quando a gente é bem atendido e satisfeito, a gente faz questão de passar isso para frente. O pós-venda, né? Também um canal também importante, pós-venda, aí seja uma fanpage no Facebook atualizada, seja o seu site, seja um programa de e-mail marketing, que seja. É importante também você sempre estar presente, sabe? Não é depois que fez a venda desaparece, que eu sei que não é o intuito de ninguém que trabalha a sério, mas é difícil a gente dar continuidade a um atendimento, porque sempre tem que ir atrás de vendas, né? Mas a gente pode deixar as ferramentas prontinhas para o cliente, sempre que precisar, tiver alguma dúvida, precisar de um suporte, ele vai ser atendido, vai achar o canal de comunicação, e isso gera um peso muito grande para a marca, para a sua reputação em si, né? Que é a coisa mais importante que a gente tem aí. Bom, ter um canal sempre aberto com o cliente para oferecer novidades, assistência, né? Depende da área que você trabalha, manutenção, renovação de contrato, e também apresentar-se como opção aos concorrentes. Às vezes o cliente sempre faz um determinado serviço com determinada empresa porque nem sabe que na época que ela contratou só tinha aquela fazendo, né? De repente ela só não estava no mercado e hoje ele pode ser uma opção também, né? Aqui as ações que a gente vai ver, aqui eu já listei. Então a gente vai ver desde o começo, né? Primeiro lá, a gente precisa definir uma hospedagem de site, né? Isso daqui eu já vou adiantar. É uma parte técnica, a gente oferece essa hospedagem, se você tiver. Porque você vai precisar da hospedagem desde o início já para escolher o domínio, que é espaço 3, né? Então, se precisar, avisa a gente disponibiliza, se não é só pesquisar. Tá? Isso é fácil de achar. E é barato. Um e-mail profissional, aí eu coloquei aqui o Google Suite, uma sugestão, a gente vai ver. A escolha do domínio, bom, aí tem site, conteúdo, Google Maps. Vou passar todos esses 12 pontos aqui agora, tá? Vamos começar aqui pelo Google Suite, que é esse ponto 2 aqui, esse passo 2 aqui, que é para escolha do e-mail. Você vai precisar de um e-mail Google. Então, assim, por quê? Para fazer os cadastros do Google, campanha, tudo, você vai precisar ter uma conta Google. Você pode obter essa conta Google gratuitamente, é aquela @gmail, entendeu? Então, se você põe lá, suaempresa@gmail.com. Beleza, você já tem uma conta Google, só que não é profissional. O melhor do cenário seria ter contato@suaempresa.com.br, mas tem que ser uma conta Google. Para ter uma conta Google com o seu domínio, você precisa assinar um plano do Google, senão ele fica no gratuito @gmail. Senão, você pode assinar um plano do Google. Tem aqui que ele já vem que é o Gmail, né? Se você acessa normalmente o Gmail, tem todas as funcionalidades, é o melhor e-mail que tem. Todo servidor que você mandar vai receber sua mensagem, seus clientes vão receber sua mensagem sempre, né? Mas não é obrigatório, você pode trabalhar com uma conta não empresarial, tá? Os preços tem aqui, olha, ele tem a partir de, se eu não me engano, tá a partir de R$ 25 aqui, ó, 24,30. Você ainda ganha 30 GB lá de armazenamento, aqui, ó, 30 GB, né? Pode usar todas as ferramentas do Google, que são fantásticas ali, o Google Drive, tudo isso, tá? Esse é mais uma recomendação do que uma obrigação. Domínio, você vai precisar de um domínio. Para registrar o domínio, você vai aqui no registro.br, né? O registro.br é o órgão público que cuida de todos os domínios terminados com BR.
Sempre recomendo o domínio .com.br, tá? Você não vai usar .com.br em situações muito específicas, mas o Google prefere o .com.br e o Google é parte importante da estratégia. Então aqui você vem e coloca o domínio, sem www nem nada, vou colocar aqui, ó, minha empresa, né, .com.br. Vou mandar aqui ele pesquisar, óbvio que não está disponível, né, é um domínio muito genérico, né, mas vou colocar aqui minha empresa 1, 2, 3, 4. Deixa eu voltar aqui. Minha empresa, vou colocar o número aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Ó, esse está disponível. Então poderia seguir para registro. Se você clicar aqui, ele vai te pedir os dados, você vai seguindo. Uma hora vai pedir um DNS, você pode seguir direto e depois dá para ajustar. Vai te custar R$40 por ano, essa taxa é direto com o registro.br. Tá? Então esse é registrando o domínio. O importante de registrar o domínio é colocar já no nome do domínio a palavra-chave do que você faz. Tá? Se você tem uma pizzaria, então você coloca a palavra pizzaria junto com o seu domínio. Se você tem se você instala ar-condicionado, tenta colocar ar-condicionado mais o nome da sua empresa. Isso é super importante na estratégia. O CMS, o que é um CMS? A gente está aqui, ó, só retomando aqui, a gente está indo agora aqui para o passo 4, que é um site. Tá? Um CMS é uma plataforma, é um sistema de gerenciamento de site. Tá? Então, tem vários aí, eu vou falar só do Joomla, e o mais comum, na verdade, é o WordPress. São os dois principais. O Joomla e o WordPress são sistemas gratuitos. Então aqui, se a gente for aqui, a gente vai cair aqui no site do Joomla, onde ele explica um pouquinho mais. O WordPress é muito mais famoso que o Joomla, mas não tem um melhor que o outro. Eu comecei com o Joomla, acostumei com o Joomla, trabalho com o Joomla. Mas o WordPress também é excelente. Tá? Esse aqui é o site do Joomla. Esse material vai ficar todo num PDF que eu estou disponibilizando no link aqui no vídeo. Tá? Esse outro link de baixo aqui é onde você vai escolher um template. O template é um tema, né? Então ele vem com um sistema e esse sistema você vai colocar um template nele. Você tem template aqui gratuito e tem os outros pagos, né? O que é importante trabalhar com template hoje em dia? Esse negócio de fazer, como já foi há um tempo atrás, de desenhar o site na mão e tal, fazer sob encomenda para o cliente não é recomendável. Por quê? Porque o site precisa ser o que é chamado de responsivo, né? Ele tem que funcionar em qualquer tipo de dispositivo. Hoje a pessoa abre o site tanto no computador, quanto no smartphone, quanto na TV, quanto no tamanho da tela do smartphone, enfim. Então já existem alguns modelos que eles são testados, eles são validados, que eles vão funcionar em qualquer plataforma, eles vão se adaptar a qualquer dispositivo. Tá? Então hoje em dia a gente não fica muito inventando a roda não, reinventando a roda. A gente escolhe o modelo e vai trabalhar o conteúdo, que são as imagens, a disposição dos textos, né? Aqui ele tem vários aqui, esse aqui é um dos fornecedores, né? Você pode escolher. Lembrando que o responsivo vamos dizer, quando você já deve ter passado por isso. Você abre o site no computador, ele abre bem, você abre ele no smartphone, ele fica todo bagunçado, né? Então, ó, no responsivo eu vou falar aqui os meus números, tá? Não é nem número oficial não, porque depende aí de como se mede isso. Mas falar dos clientes que eu administro, quando é B2B, o que é o B2B? É empresa que vende para empresa, tá? Então vamos dizer, você é uma empresa que dá manutenção em frigorífico, né? Você não vai atender dona de casa, né? Você vai atender frigorífico. Então é uma empresa atendendo outra empresa, é o B2B. No B2B, 50% dos sites que eu administro, 50% das visitas já são smartphone e está aumentando, né? Ainda a empresa você ainda tem mais gente que acessa pelo computador, porque a questão administrativa, né? Enfim. Mas no B2C, por exemplo, por exemplo, você vende camiseta para pessoa física, né? Já 80% mais, já vi o número hoje falando 91% dos acessos já são via smartphone. Sempre pense em você acessando algum conteúdo, procurando alguma coisa na internet. A maior parte das vezes você vai fazer no celular. Você vai usar o computador quando for alguma coisa técnica, enfim, né? Então, um site hoje ele obrigatoriamente ele tem que abrir em qualquer dispositivo. Isso a gente chama de responsivo. O termo ele pode ser um pouco mais complexo que isso, mas eu estou resumindo bem só para a gente tentar assimilar mais o conteúdo, tá? Agora vamos falar aqui, ó, no site. O que vai precisar de um site, tá? O que a gente precisa ter nesse site? Conteúdo, né? Então não precisa nem falar imagens, né? Aí as imagens, se você trabalha produto ou se o produto ele está agregado ao serviço que você trabalha, utilizando o exemplo lá do box, né? Então você pode colocar
as fotos dos tipos de vidros, do tipo de, não sei se é esquadria que chama, aquela moldura que tem em volta, né? Enfim, apresentar o produto, né? Mas, bom, então das imagens você vai colocar tudo que for relevante, né? Agora, tão relevante quanto ou mais, né, no que a imagem são os textos, né? E os textos são fundamentais assim no trabalho online, porque é onde texto, o áudio, enfim, é onde a gente vai comunicar de fato aquilo que a gente quer que a pessoa fixe. A gente vai desenhar na mente da pessoa a imagem que a gente quer passar, né? Porque se você põe a foto de um produto, de uma determinada coisa, a pessoa olha aquilo e ela cria aquela imagem dentro dela também, aquilo vai representar diretamente alguma coisa para ela. Agora, é no texto que a gente vai dizer exatamente o que a gente quer, né? Então, uma forma, um termo que está sendo muito usado ultimamente é o storytelling, né? Já faz algum tempo, é consolidado, mas na verdade é mais velho que andar para trás, que é você contar uma história, né? Ao invés de fazer uma apresentação fria sobre alguma coisa, apesar que determinados mercados eles pedem uma apresentação fria, mas ainda assim dá um toque humano, né? Então, assim, uma dica: pense em tudo que os clientes lhe perguntam no primeiro contato e também naquilo que não perguntam, mas você entende como relevante apresentar para melhor atendimento ao cliente, para o melhor entendimento do cliente. Tem muita coisa que, né, cada serviço tem suas especificidades, né? E o cliente, às vezes, ele faz algumas perguntas, mas é importante também a gente passar algumas outras informações, né? Sejam técnicas ou pontos que o cliente não está prestando atenção, comparativos, entendeu? Lembrando que muitas vezes, né, é importante que muitas vezes é a sua história, ou a forma como você conta a sua história, que vai diferenciar você de um concorrente, né? Então, né, pensa, a gente está na internet, no meio online, no digital, né? A informação é muito rápida. O que você está vendendo, outra pessoa provavelmente está vendendo também, né? Então, o cliente, o preço não é sempre determinante. Aí já parte para técnicas de vendas, que não é o objetivo aqui. Mas o objetivo é sempre pensar sempre na história, o conteúdo. É a partir do conteúdo que a gente consegue fazer todo o resto. A gente consegue fazer anúncios, a gente consegue administrar redes sociais, a gente consegue observar oportunidades na forma como se conta essas histórias, na forma como se apresenta os produtos, né? Então a história é sempre importante, né? Tentar de um jeito simpático, objetivo, mas sem perder a humanidade, não deixar uma coisa robotizada, né? Então aqui só algumas dicas de coisas que pode se escrever para um site. Geralmente a parte de conteúdo é uma coisa que quem está fazendo um site, quem está montando o site pela primeira vez tem uma certa dificuldade, né? Mas é contar a história sobre sua empresa, como é que começou, por que começou, entendeu? Mesmo que você às vezes não ache relevante, ache uma coisa comum. Mas se você conta um pouquinho dos sócios, dos proprietários, como é que surgiu a ideia, às vezes é onde você vai causar empatia no cliente, né? Sobre os profissionais que atendem, sobre os seus serviços, os fornecedores, como é que vocês escolhem seus fornecedores, é por preço, é por qualidade, é por característica técnica, né? Pode contar alguns cases, soluções realizadas, descrição dos seus serviços, para quem e quais necessidades atende, né? Aqui é onde você pode levantar aquelas coisas que o cliente nem está pensando, mas que o seu produto tem efeito colateral, vamos dizer assim, benéfico ao cliente também, né? Onde é realizado, o local onde o serviço, se é na sua empresa, se você vai até o cliente, como é que tem que ser as condições, como funciona o serviço e a contratação. Aqui não é para entrar em preço nem nada, mas é para explicar. Às vezes, dependendo do tipo de serviço, a pessoa pode achar que é muito complicado, né? Para contratar algo do gênero, você pode explicar, principalmente quem trabalha com representação, quem é consultor, trabalha com representação comercial, às vezes a pessoa vem com alguma dificuldade para entender na contratação em termos técnicos ou administrativos, né? Um prazo estimado, né? Criar aquela imagem na cabeça do cliente, criar o sonho, já criar o cliente realizando aquele sonho, ou aquela necessidade que ele está resolvendo, né? Aquele problema que ele está resolvendo. Bom, aí aqui, a gente, né, pensando que a gente já tem um conteúdo básico do site, vou voltar aqui, ó. Então aqui, ó, a gente já viu a hospedagem no site, aí cria um e-mail, vai escolher um registro, montando o site, a parte estrutural, colocamos conteúdo, agora vamos colocar o Google Maps, né? O Google Maps, cada hora ele põe um nome diferente aqui, a gente conhece como Google Maps, mas agora ele chama de Business, ou Meu Negócio, já chamou Google Places, mas é a mesma coisa. É aqui nesse endereço aqui,
fechar esse. É aqui que a gente vai conseguir fazer o cadastro do seu negócio, né, onde ele vai aparecer no Google Maps, que é quando aquele caso que você está num determinado bairro, está andando ali no celular com dados móveis, você procura padaria, ele vai te dar as padarias mais próximas, né? É aqui que você faz, é um cadastro gratuito, tem aqui todo o passo a passo de como fazer o cadastro, como otimizar, né? Tem essa parte que a gente sempre tem que otimizar. Então, lembrando que tudo que a gente faz para o Google, a gente tem que escrever para o ser humano, e tem que escrever, entre aspas, vamos dizer assim, para o robô também, porque o Google vai fazer uma leitura do texto, né? Qualquer texto que a gente põe é assim que ele classifica as páginas, é assim que ele classifica as empresas, né? É lendo o texto. Agora tem que facilitar o entendimento do Google. Isso é através de palavras-chave, de dicas que a própria ferramenta vai te dando. Se você tiver tempo, paciência e dedicação, esses não são conhecimentos assim que são mistérios, não. São amplamente divulgados, né? Só dá um pouquinho de trabalho. Quem nunca fez, apanha um pouquinho no começo, ou não, às vezes acerta de cara, mas enfim. Então, já cadastra o serviço, né? Sempre já põe no Maps, principalmente se seu negócio é local, mesmo que não seja local, é bom que a pessoa te ache seu endereço, né? Pode cadastrar o endereço da sua casa, não tem nenhum tipo de comprovação. A comprovação que ele vai fazer é por meio de um telefone, que ele vai ligar e vai te mandar um código pelo telefone e você vai confirmar esse código. Se ele não conseguir por telefone, ele manda por correio. Mas pode ser, hoje tem muita MEI, muito microempreendedor individual, você trabalha em casa, não tem nenhum problema. Lógico, só sabendo que o seu endereço fica exposto, né? Isso é aí uma questão de segurança, mas enfim, né? Não tem nada que impede. Aí vem essa outra ferramenta, que é o Search Console, que ele já antigamente chamava de Google Webmasters Tools, né? Aqui é onde você vai dizer para o Google encontrar o seu site. Se não fizer nada, o Google acaba achando o seu site também. Mas essa ferramenta é muito boa porque não só você diz exatamente quais são as páginas que tem no seu site que você quer que o Google encontre, como você vai acompanhar a indexação dessas páginas, se você vai aqui, ó, receber alerta e corrigir problemas, se o Google achar problemas técnicos no site, você vai receber alertas, entendeu? Tem coisas que não dá para prever, né? Os sistemas eles mudam muito, eles atualizam muito, eles conversam muito entre si, então é bom sempre a gente ter um mapeamento ali por trás, uma ferramenta fazendo isso, né? Até para a gente saber se indexou todas as páginas, às vezes não tem indexação. Tudo isso também na própria ferramenta ele vai dando dicas de como fazer, de como só criar a conta do mesmo jeito lá do Google Places, o Google Business, né, que foi o que a gente viu do Maps. Aqui também é só iniciar aqui, você vai criar uma conta, por isso que vai ter que ter aquela conta Gmail que eu falei lá no começo. Ou o Gmail ou o Google Suite, que é com o seu domínio, tá? Vamos fechar aqui. Aí o próximo passo a gente vai fazer aqui o SEO, que na verdade o SEO permeia tudo. O que é o SEO? O SEO é otimização, aqui, a otimização de sites para mecanismos de pesquisa, tá? O mecanismo de pesquisa é o Google e o Bing, praticamente, hoje em dia, mas tudo que a gente fizer para o Google funciona para os outros. Como o Google é o campeão, né, o que manda em todos, então a gente vai sempre pensando no Google. Aqui é um manualzinho que tem do Google, ele não tem muitas páginas, tem 24 páginas, né? É interessantíssimo aqui, tem muita coisa aqui que é importante você saber, sendo você que vai fazer, sendo você tendo uma consultoria ou um treinamento de um terceiro, ou sendo você terceirizando tudo. É importante você saber como funciona, para você saber o que está contratando, saber o que você pode cobrar, entendeu? E saber até como ir pensando em administrar o seu conteúdo, o seu site, seus canais, né? Porque hoje você tem que pensar que o meio digital é um departamento na sua empresa. Uma empresa precisa de um contador, uma empresa precisa de faxina, uma empresa precisa de manutenção, precisa de luz, uma empresa precisa, é parte de uma empresa, a presença digital, né? Você mesmo fazendo, você colocando para sua equipe interna fazer, capacitando sua equipe interna ou terceirizando, em maior ou menor grau, você precisa entender. E isso aqui é uma base para compreender toda a parte de Google. Entendendo Google, você entendeu boa parte do que é ter um negócio online, né? Mesmo para o Facebook, que não vai usar essas técnicas, apesar que a gente usa alguma coisa de SEO para Facebook também, mas aqui você vai entender como que funcionam as coisas, tá? Tem algumas abordagens técnicas que talvez você não entenda de primeira, mas você vai conseguir entender boa parte do que está aí. Tá? Então vamos sair daqui, vamos para o próximo passo aqui.
o Google Analytics. O Google Analytics nada mais é do que uma ferramenta que também você vai precisar. É tudo isso aqui, esses cadastros são todos gratuitos, mas sempre vai precisar de uma conta Google, ou Gmail ou lá do Google Suite, tá? Que ela paga. O Google Analytics ele vai monitorar o seu site, ele vai dizer tudo o que está acontecendo no seu site, tá? Ele vai estar dizendo da onde. Vamos aqui, recurso. Ele vai dizer. Aqui, ó, respostas às suas perguntas, né? Por que ele vai dar essas respostas? Porque ele vai saber aqui, ó, relatórios de aquisição. Ele vai saber da onde está vindo as suas visitas, se é das redes sociais, né? Se está funcionando a sua indexação, se é de campanhas pagas, entendeu? Ele vê da onde vem o seu cliente, ele vai dando aqui relatórios de quantos por cento dos clientes entram e saem na primeira página, navegam, que é a taxa de rejeição, quanto tempo as pessoas ficam no site, conversão aqui é o lead, né? Ou uma conversão específica, a gente quer que a pessoa chegue numa determinada página. Então vamos dizer, eu quero que a pessoa olhe meu site e vá até a página de orçamento, né? Então a gente vai ver, ó, de cada 100 pessoas, quantas estão chegando até o orçamento. E com essas informações aí, são muitas informações. A gente, para cada projeto, a gente acaba usando um pouquinho delas no dia a dia e cruzando outros 1000 dados, assim, quando a gente tem que fazer uma análise, né, a cada semestre. Quando a gente quer buscar alguma coisa, quando a coisa não está funcionando, a gente vai lembrar do Analytics para perguntar para ele por que não está funcionando e ele dá insights. Não necessariamente vai dizer o que não está funcionando, mas ele vai te dar meios para investigar melhor ou para eliminar hipóteses, entendeu? E ele tem que estar instalado desde o começo para ele coletando dados, né? Não adianta, se você tem um site há 10 anos e não tinha Analytics, você não tem esses dados 10 anos para trás. Você só sabe daqui para frente. Agora, você tem 10 anos de dados, você consegue tirar muita informação dali, né? Enfim, aqui tem a apresentação, tá aí o link também. Bom, aí vamos aqui. Acabamos a parte do site e Google, que é a base de tudo. Mesmo que seu negócio seja baseado no Facebook, a base toda sempre vai estar lá. Até para o Facebook você vai precisar ter uma página, um site também, né? Vamos lá para o básico, fanpage. Hoje em dia não precisa explicar muito. Todo mundo sabe o que é uma fanpage, né? Tá aqui, ó, o barra business. Tem várias formas de você criar uma fanpage. Aqui ele vai. É a sua empresa no Google, né? No Facebook. Você tem que separar a pessoa física, o Facebook separa muito bem o CPF do CNPJ, né? Enfim, a partir dessa página, basicamente ele conversa com o site. O que você publicar no site você vai colocar no Facebook, mas nem tudo que você colocar no Facebook você vai colocar no site, né? Mais ou menos isso. E ali o Facebook ele é importante. Tem uma página no Facebook, ele é importante, mesmo que você não faça campanha. Se você não fizer campanha no Facebook, dificilmente ele vai te trazer visitas, vai te trazer cliente. A parte orgânica do Facebook ele é muito fraca. Porque ele é feito para ser fraco mesmo, ele é manipulado para que você pague a publicidade para ele, né? E mesmo que você não invista em publicidade no Facebook, ainda assim ele é importante, porque quando uma empresa chegar até você, não importa por onde, se for por indicação, se for pelo Google, se for por campanha, não importa por onde, hoje a gente quer saber se eles chamam de prova social, né? Eu quero saber se esse cara existe, se ele está no mercado, está ativo, o que estão falando dele, né? E o Facebook é o cara que vai dizer isso, vai dizer, olha, ele tem lá um fã, poxa, essa empresa não existe, acabou de... O que ele está querendo esconder, né? Não, ele tem 500 fãs, tem 500 pessoas que seguem, que curtem, tem interação, olha, ele postou uma coisa ontem, anteontem, ou seja, ele não está fugindo. Na internet a gente sempre parte da desconfiança, né? É só pensar você, né? Imagino, sempre que vai ter um contato com algo novo na internet, a gente já parte do princípio, será que é bom mesmo? Será que é sério, né? Então uma fanpage no Facebook ela é essencial para dar esse peso, dar essa... Bom, para garantir que a pessoa... essa transparência, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá, continuando aqui então. Agora aqui vamos falar de audiência, né? Então, assim, até agora a gente preparou os materiais todos para receber as visitas. Agora a gente tem que trazer visita. Fazer tudo isso, uma parte assim no Google a gente pode trazer alguma coisa, espera que se traga alguma coisa, né? Mas a gente não tem controle 100%, né? Como esse vídeo que eu estou gravando aqui agora, não tenho certeza se as pessoas vão assistir, se vai chegar até as pessoas, né? Depois que chegar, a pessoa tem que gostar, tudo, mas a gente não sabe se vai chegar. Então, mas de qualquer forma a gente tem que produzir. Vamos dizer, isso aí é montar no mundo físico, seria montar a loja, botar o estoque, arrumar a vitrine.
agora a gente precisa divulgar, né? E aí tem essa parte gratuita, que são aquela parte de SEO que foi falado, né? Que é a parte de otimização para o Google, tudo. Mas vamos para uma parte mais ativa, que é a parte que a gente vai pagar a mídia para poder gerar tráfego, tanto para o site quanto para o Facebook. Aí a gente vai usar aqui duas ferramentas, né? Se a gente for fazer campanha no Google, eu vou explicar a diferença de uma forma bem superficial, mas ainda assim válida. Uma diferença do Google, as diferenças do Google para o Facebook. No Google, era o AdWords, agora chama Ads, né? Google Ads. Ele está aqui. Você faz o cadastro gratuito também, sempre usando a conta Gmail, né? Começar agora e tal. Do Google é muito legal. Seguinte, se você não fizer nada, se você só criar sua conta direto, ele já te joga no automático ali, que ele cria uma campanha, ele cria até um site. Se você deixar correr ali, ele vai te dando até o site para você criar a campanha, tudo. A inteligência artificial ali, né? Não sei se é nem inteligência artificial, mas é bem automatizado. Já teve caso que eu fui quebrar galho para amigo assim, deixei fazendo automático e deu resultado, né? Só que como o Google Ads ele é caro, né? Vamos dizer assim, entre aspas, é caro, para mim é a melhor ferramenta que tem, mas é a mais cara, né? Então a gente precisa de otimização. Então não é muito legal ficar ali direto deixar ele montar a campanha toda, não. Mas enfim, como é que Bom, tudo que eu queria falar é o seguinte. Em primeiro lugar, além dele criar grátis, ele tem aqui o 0800. Isso o Face não tem. De cara, você já pode ligar no 0800, um analista, os caras são muito bons, muito atenciosos. Nota 10, assim, o atendimento do Google, sempre foi rápido e tal. E me ajudam muito até hoje, né, com dúvidas mais técnicas. A ferramenta é muito complexa, ela muda bastante. Toda vez que eu precisei de suporte, eu fui muito bem atendido. Desde de coisinha muito simples a coisinha mais complexa, coisas mais complexas, muito bem atendido. Só que eles são, assim, os analistas eles são especialistas na ferramenta, não são especialistas no seu negócio, né? Ainda que, se é um negócio como eles, vão saber algumas dicas, tal, dicas boas, mas enfim. Então, o Google... Vou falar que o Google também tem várias formas de trabalhar o Ads. Vou falar a mais comum, que é a mais usada, quase todos os casos, que é a tal da rede de pesquisa, que é onde você faz lá uma pesquisa no Google e ele exibe o resultado. Ele tá dando um exemplo aqui, ó. Você joga a aula de tênis, né? Tá aqui, ó. A aula de tênis, aí ele vai dar aqui os anúncios, né? Que no guia para otimização, aquele outro guia que a gente viu lá atrás, ele mostra aqui, ó, bem claro. Ele tá bem desatualizado porque já não é exatamente assim. Mas ele dá aqui, ó, o primeiro lugar. Essa coluna da direita já não existe mais. Hoje os resultados ficam todos aqui no centro, né? Mas ele dá os primeiros lugares aqui, que são os pagos, que é o AdWords, hoje é Ads, né? E os orgânicos, que são aqueles que a gente não paga, que a gente visa chegar nos orgânicos fazendo conteúdo, fazendo textos e otimizando esses textos, né? E esse guia aqui explica como fazer isso. E os pagos, que são os primeiros, né? A maioria das visitas, elas acabam todas aqui nos primeiros lugares. As pessoas não rolam página, não mudam de página, né? É difícil isso acontecer. Acontece, mas é mais difícil, né? E é só, de novo, pensar você fazendo uma pesquisa, né? Você sai rodando página, não sai, né? Você vai nos primeiros ali e resolve por ali. Então, esses são os pagos. Né? Como é que ele paga? Como é que você paga? Você põe lá um crédito na conta, ou cadastra seu cartão, e cada vez que ele exibe o resultado, ele não cobra. Ele só cobra quando tiver clique. É um leilão, né? Agora é um leilão baseado tanto no lance que você está dando, então você escolhe uma determinada palavra-chave, seu concorrente também escolheu a mesma, ele vai ver quanto que você está dando. Você fala, ó, dou R$5 por clique, seu concorrente dá 6. O concorrente está na frente. Só que ele vai ver também o que ele chama de relevância do anúncio. Se você está dando um lance, às vezes, mais baixo que o concorrente, mas está tendo mais clique que o concorrente, ele acha o seu anúncio mais relevante, seu anúncio tende a ficar mais barato, né? E você receber mais cliques, tá? O seu clique tende a ficar mais barato. É um tanto complexo essa parte de leilão do Google, mas é assim que funciona. Bom, aqui uma visão geral, vou falar do Facebook Ads. O Facebook Ads está aqui, né? Aqui já é diferente. Também dá para pagar por ação. A gente chama assim, ação é quando tem um clique, quando tem um lead, alguma coisa é ação, né?
Mas o Facebook, basicamente, a gente vai pensar em visualização. É como panfletagem, né? Se você já contratou panfletagem, você deve ter visto que as pessoas cobram por distribuição, por impressão, né? Ou por quantas pessoas foram impactadas, né? É mais ou menos assim que o Facebook trabalha, diferente do Google, que cobra mais por ação, tá? Eu já vou pular aqui, o Facebook o suporte já não é muito bom, mas eu já vou pular aqui num comparativo. Pronto. Então aqui fica mais fácil a gente comparar os dois serviços, tá? Mas tá aí, o cadastro para o Facebook também tá aqui e tal. Não tem o suporte, já não é tão fácil conseguir um suporte personalizado no Facebook, já é mais complexo. Mas, por outro lado, também tem muita coisa, tem comunidades no próprio Facebook, tem grupos no Facebook, né? Mas aí depende das pessoas te ajudarem ou não. Fica muito na mão dos outros, né? Mas é assim, a gente não tem que entender como um melhor que o outro necessariamente. Depende dos objetivos, né? Então aqui um comparativo bem simplificado. No Face, seus serviços procurando por clientes. Está meio estranho isso aqui, mas é assim, ó. Vamos falar de novo a empresa que faz box sob medida, né? Box de banheiro. Então ele vai anunciar lá no Face que ele faz box de banheiro. Só que ele não tem como escolher as pessoas no Facebook que estão procurando por box no banheiro, porque no Facebook ninguém está procurando nada. Você acessa o Facebook e fica lá vendo as atualizações dos amigos, as páginas, né? É como você está na TV, você tem um papel meio passivo. Você está assistindo o seu programa de TV, daqui a pouco aparece uma propaganda ali, né? Então no Facebook, seus serviços procurando por clientes. No Google Ads, é o cliente que está procurando por seu serviço, aí já é diferente, né? No Google, o cliente está procurando por uma empresa que instale box, que faça box sob medida. Aí ele vai achar o seu anúncio, junto com os concorrentes, né? Aí vai falar, mas então o Google é muito melhor. Então, nem sempre, depende. Porque, por exemplo, às vezes você está lançando um serviço que não é conhecido ainda, é uma coisa inovadora, né? Então, como é que a pessoa vai procurar se ela não sabe que existe ainda? Então, aí o Facebook ele acaba sendo uma ferramenta muito boa de divulgação, né? Fala, olha, sabia que a gente faz determinada coisa, né? E às vezes acaba funcionando junto. O mercado depois consolida e vai para cima do Ads e às vezes trabalha os dois juntos, né? Outra diferença aqui no Facebook, você paga por exibição do seu anúncio. Tem outras formas de pagar? Tem, ok, beleza, mas é uma visão simplificada da coisa. Vamos pensar que você vai cobrar, ele vai te cobrar por exibição. E no Google você vai cobrar por clique, ele vai te cobrar por clique no anúncio, tá? Não cobra nada por exibição. Só que se ele ficar exibindo o teu anúncio e ninguém clicar também, ele vai achar que o teu anúncio é irrelevante e vai deixar de exibir, ou quando vai jogar o clique lá para cima, você vai pagar um clique muito alto, tá? Então tem que ser relevante. No Face, o Facebook, o máximo de segmentação regional que você consegue é por cidade, tá? Então, vamos dizer que você só atende o seu bairro, a sua região, né? Vamos dizer que você é uma pizzaria, você atende o seu bairro, mais 4, 5 bairros em volta. Não tem jeito, o Facebook vai. Você está na cidade de São Paulo, vai divulgar para a cidade inteira, né? Não sei, quase 10 milhões de habitantes aí, entendeu? Não tem jeito. Mas por outro lado, é mais em conta. No Google AdWords também, você também vai segmentar por cidade. Ele tem uma segmentação lá por raio. Você pode colocar até 3 raios do meu endereço, até um raio de até 3 km do meu endereço, por exemplo. Mas até a última vez que eu usei isso ainda não funcionava bem. Aí o próprio suporte falou que ainda a geolocalização no Brasil não era uma coisa muito bem trabalhada por questões aí de privacidade da internet, são regras nossas aqui do Brasil, né? Até para nos proteger como consumidor não funcionava tão bem. Confesso que tem uns 3, 4 anos que eu não testei de novo para saber. Porém, no Google Ads tem como você fazer um anúncio para o seu endereço especificamente, que é aquele do mapa. Aquele do mapa lá, que a gente fez o cadastro gratuito lá atrás, no Google Business, né? Tem como você divulgar só o seu endereço ali, entendeu? Então já dá uma filtrada legal. Mas os dois, eles, né, via de regra, eles vão acabar atingindo a cidade inteira. No Facebook, né? O papel de um anúncio no Facebook é apresentar o serviço, a solução que você está oferecendo, e despertar o interesse da pessoa. Então falar, faz determinada coisa e aí, né, e convencer a pessoa que ela se interesse por aquilo, né? No Google AdWords, não. Atende desejo já despertado anteriormente, ou seja, a pessoa já
já está com aquilo em mente, né? Ela está procurando já por aquilo. Não quer dizer que ela vai fechar negócio, mas ela está procurando por aquilo. Ela já foi despertada, ela já despertou interesse antes, né? Outra diferença aqui do Face Ads, você está concorrendo com o tempo de atenção do cliente, né, do usuário ali do Facebook, entre outras distrações, entre outros conteúdos, né? Vou explicar aqui comparando com o Google. No Google, você concorre diretamente com outros anunciantes de seu segmento, uma espécie de leilão, né? Então, se você faz box sob medida, no Google você está competindo com outras empresas que fazem box. No Facebook, seu anúncio não necessariamente você está competindo com outra empresa que faz box. Você está competindo com uma empresa com pet shop, com uma empresa que vende perfume, entendeu? Você está disputando o tempo do cliente ali. Pensa o Facebook, mais ou menos modelo de rádio, TV. Você está ouvindo ali a programação, o noticiário no rádio, dali a pouco vem a propaganda. Você não escolhe a propaganda que vem, ela vem para você. Isso, visão simplificada. Tem como você dar uma filtrada nos interesses ali do Facebook e tal, né? Você tem como saber, como ele armazena muitos dados dos usuários. Eu não digo que no Facebook você vai acertar exatamente o que a pessoa quer, não tem como saber. Mas você consegue pelo menos eliminar quem está muito longe do seu serviço, né? Então, faixa etária, por exemplo. No Google você até consegue mexer alguma coisa em faixa etária, mas você não tem muita informação, não. No Facebook você consegue falar, ó, só exibe esse anúncio só para quem tem mais de 25 anos. Exibe só para quem tem curso superior, né? Por exemplo. Só que também não funciona também, por quê? Porque muitas pessoas colocam de brincadeira lá no Facebook, formação, faculdade da vida, né? Quem já não viu isso? E o Facebook entende que aquilo é uma faculdade mesmo, enfim, o que você coloca lá ele acredita, né? Enfim. Vamos continuar aqui, ó. No Facebook, muito difícil segmentar para B2B, ou seja, se você vende para a empresa, se o serviço, o produto que você vende é para a empresa, Facebook você vai ter uma grande dificuldade de segmentar, porque quem está no Facebook também tem empresa, mas ele está lá como pessoa física, tá? Não tem lá como você falar só exibir para empresas, não. Tem como você criar alguns filtros lá de segmentação, mas vai acabar atingindo pessoa física também, muito, né? No Google Ads já não, aí já é bem diferente. Não é que você no Google Ads você vai chegar e falar só exibe para quem tem empresa, para quem tem CNPJ, não. Mas na palavra-chave você já filtra. Como você escolhe pela palavra-chave, então se você colocar assim, ó, voltar aquele exemplo, manutenção para frigoríficos, né? Pessoa física não procura por isso, você já filtrou na palavra-chave, entendeu? Bom, Facebook Ads, né? Divulgação em massa, menor a assertividade, né? Aqui é o exemplo que eu acabei de dar aí de TV e rádio, né? Você vai atingir pessoas que não necessariamente estão interessadas naquilo, né? Mas por outro lado também você consegue divulgar para pessoas que não estavam procurando, mas que podem acabar despertando interesse ou recomendando para alguém que tem interesse. No Google Ads, divulgação específica, maior assertividade, é isso que a gente busca no Ads, né? Enquanto o Facebook a gente procura o modelo mais tradicional de publicidade, de martelar, oferecer o produto, ir na insistência, né? E refinando o público, mas baseado na insistência. No Ads a gente procura estar na hora certa, no lugar certo, né? É isso que a gente procura estar. O que é difícil também precisa ir refinando, para ir sabendo quais palavras escolher, quais palavras negativar. No Google tem como você negativar palavras, entendeu? Então, por exemplo, a manutenção para frigoríficos. Aí eu falo, mas tem muita gente que procura por ventoinha. Eu não vendo ventoinha. Eu vendo só o serviço, eu não vendo a peça. Aí eu posso ir lá e negativar a palavra ventoinha, por exemplo. Aí eu não vou pagar por uma busca que eu sei que não é o meu público-alvo, especificamente, né? Outra diferença, Facebook Ads, né? Eu falei mais ou menos no começo aqui. Plataforma e suporte inferior, alta dependência de inteligência artificial. Olha, isso aqui é meu ponto de vista, tá? Se você falar com a pessoa que às vezes trabalha muito Ads, talvez ela tenha uma visão diferente da minha e eu respeito, porque minha maior experiência é com o Google. Eu sinto que no Google a plataforma que eu digo é o sistema mesmo que você usa para gerenciar a campanha, né? Eu acho a plataforma e como tem um suporte por telefone, por e-mail, tudo, do Google muito fácil, muito acessível, eu acho muito melhor do que o Facebook e ainda acho que você tem um maior controle, flexibilidade e controle sobre as campanhas. Ainda é mais humano. Mais humano aqui porque é bonzinho? Não é. É porque ele é um leilão.
eu estou brigando diretamente com o meu concorrente. Brigando, entre aspas, o sol nasceu para todos, né? Uma concorrência. Mas é uma briga direta humano-humano. Ainda que o robô ali, a máquina esteja por trás, no fim das contas, quem está determinando o lance, fazendo anúncio, é o humano. O Facebook também é assim, só que como a briga não é um leilão, é através da inteligência artificial que ele vai aprendendo como distribuir seu anúncio, né? E essa inteligência artificial pode chegar a conclusões de que, por exemplo, o cara que é formado na faculdade da vida, ele tem segundo grau, né? O terceiro grau que fala? Ensino superior, né? Uma brincadeira ele não vai saber interpretar, né? Bom, uma visão bem superficial. Agora aqui, fechando, ó, a gente viu todos os tópicos, vou só repassar aqui, rapidinho de onde a gente começou, ficou longo, não tem jeito. A gente tá no último agora aqui, ó, no YouTube, tá? O YouTube não vou dizer que é a cereja do bolo não, porque se tirar a cereja o bolo continua bom. Mas o YouTube é um lugar para se pensar, tá? Você tá vendo esse vídeo, a testemunha é esse, um vídeo muito simples, diria até tosco, né? Eu só abri uma apresentaçãozinha aqui, fui colocando os links e fui me preparando para falar sobre eles. Não tem praticamente design nenhum, não tem edição nenhuma, não tem nada. Pode ser que não dê em nada esse vídeo, mas eu já fiz muitos vídeos assim, dessa mesma forma, mais improvisados ainda que esse, e tive retorno, né? Porque as pessoas esperam conteúdo. E eu mesmo, como consumidor, quando procuro muita coisa no YouTube, tanto de informação técnica quanto entretenimento, e geralmente quando é informação técnica, quando é compra, muitas vezes o layout, tudo ele chama atenção, a edição, o vídeo em si, ele chama atenção, mas o conteúdo às vezes é fraco, né? Ou se ele é muito maquiado também, a gente também fica com aquela desconfiança, né? Eu tô falando isso por quê? Porque não precisa ter todos os recursos para começar a fazer. Hoje todo mundo tem um smartphone com uma câmera, tem sistemas que gravam a tela, gratuitos, como que eu estou usando, enfim. E tem o YouTube, ele quer que você gere conteúdo para ele, porque ele vive do seu conteúdo, né? Então ele quer que você gere conteúdo, então ele ajuda bastante aqui, ó. Tem... não abri esse link, deixa eu abrir aqui o link. Ele tem aqui a academia. Eu já assisti um outro vídeo aqui, devia até assistir mais, porque é uma coisa que eu não me dedico muito, mas está na minha agenda já faz algum tempo de dedicar. Mas ele tem aqui várias dicas, e fora o pessoal que dá dica de como gravar, iluminação, equipamento, roteiro, aí você tem uma infinidade e é muito legal, acha muita coisa de qualidade e é legal você considerar colocar o YouTube aí em pauta, tá? Então, encerrando aqui, gente, ó, é Marketing 8, vou fazer só um fechamento aqui, um apanhado geral. Meu site marketing8.com.br, sou o Antônio Veras, né? Como falei, a gente pode produzir todo esse material para você, a gente pode te dar uma consultoria, a gente pode ajudar de forma esporádica quando você precisar, pode dar só um treinamento esporádico. A gente faz um mix de serviços de acordo com o que você precisar, tá? E, bom, eu espero que, apesar de ter ficado cumprido, você se dedique e obtenha resultados e faça boas escolhas, tá? Quiser comentar, perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Muito obrigado. Valeu.